Olá, aqui é o professor Vitor Aruja. Vamos falar agora de entropia local em espaços métricos. É o teorema de Brinkat-Okk. O teorema de Brinkat-Okk exprime o mesmo resultado que o teorema de Shinnon-Maccaberon-Bryman, mas com uma noção diferente de proximidade. Em vez de olharmos para o refinamento de uma partição no espaço de probabilidade, usamos bolas dinâmicas no espaço métrico. Uma prova do teorema de Brinkat-Okk pode ser encontrada neste artigo original, Brinkat-Okk, de 81, e veremos, de fato, mais tarde uma expressão para uma apresentação da prova. Suponhamos que eu tenho uma função Borel mensurável no espaço métrico, dados x, n e epsilon, dizemos que uma n e epsilon bola dinâmica em torno de x, ou a bola dinâmica de comprimento n raio epsilon, centrada em x, é o conjunto bx, n e epsilon dos pontos y que acompanham a órbita de x a uma distância epsilon nos iterados de 0 até n menos 1. Corresponde a esta interseção de f menos i da bola de f de x, de raio epsilon, para i de 0 até n menos 1. Então, o conjunto dos pontos y cujas órbitas estão epsilon perto da órbita de x nos primeiros n iterados. Vamos chamar o h mais f epsilon de x ao lim sup da taxa de crescimento da bola dinâmica, menos 1 sobre n log da medida de bx, n e epsilon, quando n para infinito, e vamos chamar h menos f epsilon de x ao lim_inf da mesma taxa. Então, o teorema de Brinkat-Okk diz que se tivermos uma probabilidade boreliana invariante para f, uma aplicação Borel mensurável no espaço métrico separável e completo, os limites quando epsilon vai para 0 do h_mi mais f de x epsilon e o h_mi menos f de x epsilon existem, são iguais a uma certa função h_mi de f de x, QTP. Tem quase todo ponto x. Então, esta função h_mi f de x, que é o limite comum destas duas expressões aqui em cima, quando epsilon vai para 0, ela é mi integrável, f invariante, e se eu integrar essa função, eu obtenho a entropia da minha função em relação à medida mi. Se a mi, claro, for ergódica, então esta função, e a f invariante, é constante QTP e coincide com a entropia mi QTP. Este é o teorema de Brinkat-Okk. Em seguida, falaremos da entropia da transformação de primeiro retorno. Isto aqui envolve transformações, envolve fluxos. Tem expressões que nós podemos deduzir para isto aqui. O primeiro para transformações é o teorema de Abramov para transformações e depois o teorema de Abramov para fluxo de suspensão. Tomamos uma transformação que preserva a probabilidade num espaço de Lebesgue, probabilidade de mi, e tomemos um conjunto mensurável com medida positiva e olhamos para o conjunto das pré-imagens de E, a união de todas as pré-imagens de E. Okay? Seja de E em E, a transformação de primeiro retorno de E em E e mi de E, a restrição normalizada de mi até E. Ok? Então, a afirmação é que a entropia da transformação de primeiro retorno, de mi de E em relação à medida mi de E, é exatamente a entropia da T no espaço inteiro, multiplicada pela medida de E. Okay? Ou seja, a entropia normalizada, a entropia da transformação de primeiro retorno normalizada pela medida de E, se dividir por medida de E, é a entropia da transformação inteira. Na versão do fluxo de suspensão, tomemos a transformação x_mi, que preserva a probabilidade de mi. Okay? E tomemos a função altura, uma função teto, que é integrável, uma função altura integrável, e tomemos a probabilidade invariante pelo fluxo de suspensão. O fluxo de suspensão sobre debaixo daquela função teto. Okay? Então, a entropia do tempo 1 do fluxo de suspensão é a entropia da função, a transformação de base, devia ser T, aqui, a entropia da transformação de base, sobre o integral da função altura. Certo? Estes são os dois teoremas, são de facto duas versões do mesmo teorema geral de Abramov.
Em seguida vamos usar estes resultados para aplicar no cálculo da entropia de vários sistemas. Isto aqui, estes resultados ajudam a calcular a entropia. Por exemplo, tomemos um grupo compacto, metrizável, a sua medida de AR. Toda a translação de G à esquerda ou à direita tem uma entropia que é zero, relativamente à medida de AR. De fato, se eu tomar uma distância invariante por translações, que sempre existe, qualquer grupo compacto, então a medida, portanto, a bola pxy é enviada por uma ação de um elemento G do grupo, é enviada na bola centrada agora em Gx com o mesmo raio epsilon, porque eu tenho uma distância invariante por translações. Portanto, a bola dinâmica coincide com a bola original. Não há mudanças com os iterados. Okay? Resulta que aquela função assintótica definida no teorema de Brinkat-Tok vai ser automaticamente zero, não é? Porque o que eu estou calculando, quando eu vou calcular aquela faixa assintótica, não depende do n, então vai para zero. Qualquer que seja o epsilon, qualquer que seja a transformação do grupo. Okay? Então, pelo teorema de Brinkat-Tok, segue que a entropia de qualquer translação é nula, okay? Porque isto é sempre zero. O argumento vale exatamente igual com translações à direita. Então, todas as translações em grupos topológicos compactos têm entropia nula em relação à medida da AR. Claro que isto, em particular, nos diz que, por exemplo, todas as rotações têm entropia nula. Por exemplo, em relação à medida da AR, que é a medida de Lebesgue. E todas as rotações em toros, que são um caso particular, isto aqui também tem entropia nula em relação à medida de Lebesgue. Transformação de Gauss. Para calcular a entropia da transformação de Gauss em relação à probabilidade à medida de Gauss, o argumento que nós vamos usar, de fato, pode ser utilizado para toda a transformação expansora do intervalo. Então, vamos usar a partição geradora natural, no caso da transformação de Gauss, que é a partição de 1 sobre m mais 1 até 1 sobre m, para m maior ou igual que 1. É a partição que nos dá os ramos de monotonia da aplicação de Gauss, e onde ela é uma sobrejeção, ela é injetiva com imagem ao intervalo 0,1, e vamos olhar para o refinamento desta partição. Então nós já sabemos que a enésima iterada da transformação de Gauss restrita a um átomo da enésima partição é um difiomorfismo do átomo no intervalo aberto 0,1, no espaço inteiro. Já sabemos que o diâmetro da enésimo refinamento vai para zero quando é no P infinito. Já sabemos que temos destrução limitada, que é esta expressão aqui, para todo elemento, para toda a partição, todo elemento da partição, para todo ponto, toda a parte do ponto xy, a diferença dos enésimos iterados das derivadas, eles têm razão constante, limitada para uma constante, e nós também sabemos que a medida de Gauss ela é comparável com a medida de Lebesgue. Então, a proposição nos diz que a entropia da transformação de Gauss em relação à medida de Gauss coincide com o integral do logaritmo da derivada da transformação de Gauss, do módulo da derivada, de fato, em relação à medida de Gauss. E essa integral dá para calcular explicitamente, o exercício de integração é π² sobre 6 log 2. Para provar, nós definimos πn de x como sendo menos o logaritmo da medida de Pn de x, para qualquer n, e notamos que a entropia dessa partição é exatamente o integral da πn, por definição. Mas pelas cotas de densidade da μ, que é o item 4 anteriormente, por estas cotas de densidade, nós temos que a πn de x mais o logaritmo da Lebesgue de Pn de x está enquadrada entre o logaritmo de C2 e o logaritmo de C1. Ok? Porque basta comparar isto com a medida de Lebesgue. E pelo item 1 vem que nós sabemos que o logaritmo da medida de Lebesgue do Pn de x é
o logaritmo de Gn' da derivada de Gn para algum y, pelo teorema do valor médio, né? Porque a Pn de x, né, nós sabemos que ele é enviado pela enésima iterado no intervalo 0, 1. Okay? Então, pelo teorema de mudança de variáveis, isso significa que o intervalo 0, 1 é o integral conhecido, portanto, 1 é igual ao integral de Gn' de x para x no átomo. E pelo teorema do valor médio, isso tem que ser igual a um certo valor intermédio. Ok? Pelo item 3, podemos observar que, como a distorção é limitada, né, então tanto faz tomar este valor Gn' em y ou em outro ponto qualquer, a menos de multiplicar por uma constante. Isso nos permite comparar este Gn' de x com o Gn' de y e o de x, podemos comparar os dois. Eu posso então comparar o Pcn de x com o Gn' de x. E obtenho mais uma cota, tenho que somar mais uma constante, mas isto aqui são constantes que estão enquadradas, né? E agora faço o limite. Consequentemente, quando eu integrar, eu obtenho que a entropia da partição Pn menos o integral do logaritmo do Gn', né, está enquadrado também entre constantes. Mas como a medida é invariante, okay, então o integral do logaritmo do Gn' em relação à medida μ, né, é exatamente esta soma de Birkhoff, e a invariância nos diz que está igual a n vezes o logaritmo da G'. Dividindo toda esta igualdade inicial por n e tomando limite, obtemos que isto aqui vai dar a entropia da μ em relação à partição P, a entropia da transformação de Gauss em relação à partição P, e este limite, que é este limite aqui, né, e este limite vai ser igual ao integral do logaritmo da G'. E nós sabemos que a entropia da transformação de Gauss é realizada naquela partição, porque temos um diâmetro indo para zero dos refinamentos. Portanto, concluímos que a entropia da medida de Gauss é o integral do log de G', que já calculamos, aquele valor π² sobre 6 log 2. Combinando com Shannon, Macmillan, Bryman, nós podemos calcular, então, podemos dizer o seguinte, né? Como a aplicação é ergódica, nós temos que este limite, o limite de 1 sobre n, a taxa de decrescimento da medida dos átomos de refinamentos, é exatamente, a taxa de decrescimento é exatamente π² sobre 6 log 2 μ/kTp. Portanto, a taxa assintótica. Né? E como a μ é comparável com a medida de Lebesgue, então nós temos que o diâmetro da Pn de x, que é essencialmente a medida de Lebesgue de Pn de x, é aproximadamente igual a este valor, ou seja, mas elevado a n. Né? Então é aproximadamente igual à exponencial de menos n vezes π² sobre 6 log 2. Para n grande o suficiente. Okay? O n depende do x. Né? Okay? Isto é um dos corolários do teorema de Shannon, Macmillan, Bryman. Portanto, nós sabemos que assintoticamente o tamanho de um átomo é, para n muito grande, né, dado por uma expressão deste tipo com exatamente esta taxa, porque nós conseguimos calcular exatamente o valor da entropia. Outro exemplo são os endomorfismos lineares do toro. Okay? Se eu tiver um endomorfismo induzido por uma aplicação linear, né, que preserva os inteiros, com entradas inteiras, perdão, para algum D, alguma dimensão maior que 1, e a medida de Haar, no toro, nós sabemos que é a medida de Lebesgue. Então, a entropia deste endomorfismo é a soma do logaritmo dos autovalores de A que são maiores do que 1 em módulo. Okay? Todos os outros são ignorados. Portanto, é o que significa que esta parte positiva do logaritmo do lambda-i. Suponhamos que a nossa matriz A é diagonalizável. Nesse caso particular, eu posso tomar uma base normalizada de vetores próprios de A e se suponhamos que U é o número de autovalores com valor absoluto maior do que 1. Okay? Numerados de maneira que, portanto, os autovalores com valor absoluto maior do que 1 são os U primeiros. Okay? Depois, a partir de U mais 1 ou mais 2 ésimo, tem norma menor ou igual que 1. Então, para cada x no toro, um ponto y numa vizinhança de x pode-se escrever como
o x mais uma combinação linear dos vetores próprios, né? Com os coeficientes dessa combinação linear muito próximos de zero. Okay? Então, para epsilon, seja dx epsilon, a vizinhança do x obtida somando uma combinação dos autovalores com coeficientes menores que epsilon. E olhamos a bola dinâmica dxn epsilon, okay? Usando estas vizinhanças definidas pelas combinações lineares dos autovetores. Isto é exatamente o mesmo tipo de vizinhança que nós teríamos se trabalhássemos com bolas, só que agora nós estamos trabalhando com autovetores, então como se fosse uma vizinhança retangular, ok? Só que as direções dos lados do retângulo são dadas pelos autovetores da matriz A. Como eu sei que o iésimo iterado de A, da transformação induzida, né, módulo os números inteiros, é exatamente o enésimo iterado da matriz A, né, e isso corresponde para y, né, substituindo o y nesta expressão aqui, eu uso a linearidade, isto é a mesma coisa que a jésima imagem de x mais as imagens dos autovetores. Mas as imagens dos autovetores por uma potência da A são simplesmente multiplicar os autovetores pelo respectivo autovalor. Então eu vou obter que todo o ponto y iterado j vezes é a mesma coisa que iterar o xj vezes e somar uma combinação linear dos autovetores com os coeficientes dados modificados pelos autovalores, né, a potência j. Então, o que é que significa a bola dinâmica aqui? Né? Eu estou pedindo que o jésimo iterado do y fique epsilon próximo do jésimo iterado do x para j de 0 até n-1. Então, o que é que vai acontecer? Bom, vai acontecer que quando o lambda i for em módulo menor ou igual que 1, né? Então, se eu começo próximo do x, eu vou iterar isto aqui é menor ou igual que 1, então eu continuo próximo do x naquela direção. Portanto, todos os autovalores que correspondem que têm valor, todos os autovalores menores do que 1 vão corresponder a direções onde eu não tenho crescimento, não tenho crescimento das distâncias, então a bola dinâmica não se modifica naquela direção. Mas, quando eu tiver i menor ou igual que 1, o meu autovalor é maior do que 1, então eu tenho aqui uma condição não trivial. Eu quero que isto aqui seja menor que epsilon. Quero que o ti lambda i elevado a n seja menor do que epsilon, quando o lambda i tem módulo maior que 1. Tá? Isto vai nos dar uma condição não trivial. Okay? Isto é o que define a bola dinâmica. Okay? Para i maior do que 1, eu tenho um autovalor que é menor ou igual que 1, então condição depende apenas do ti menor que epsilon, não depende do n, naquela direção. Okay? Portanto, eu posso primeiro fazer de conta que a base de autovetores é uma base ortonormal. Se a base fosse ortonormal, então a medida da bola dinâmica seria simplesmente o produto, né, o produto dos ti's, aqui, os produtos ti's que satisfazem esta relação. Então seria epsilon elevado a d, seria epsilon para os i's maiores do que 1 e seria epsilon lambda i elevado a menos n vezes os i's menores ou iguais que u. Então, na realidade, eu teria exatamente epsilon elevado a d vezes o produto de 1 até u do lambda i elevado a menos n. Multiplicava todas as direções. Né? Ok. E só ia interessar estes fatores aqui, os lambda i só vão aparecer nas direções que têm expansão, com lambda i maior do que 1 em módulo. Mas se a base não for ortonormal, o volume vai ter uma distorção constante em relação à base ortonormal correspondente ao volume usual. Okay? Portanto, há uma constante que vai controlar o volume de um paralelepípedo de lados 1 na direção dos autovetores, comparado com um paralelepípedo de lado 1
né, ortogonal. Então, essa constante vai aparecer aqui multiplicada, dividida, para enquadrar o valor da μ, né, o valor de Lebesgue, do volume do dxny. Portanto, isso é como se fosse o produto dos lados no retângulo, a menos de uma distorção que é dada pelo C. Ok? Por outro lado, dado que eu tenho a bola, as bolas que estou tomando são bolas essencialmente retangulares, porque dependem de paralelepípedos na direção dos autovetores, existe de facto um enquadramento entre as bolas retangulares e as bolas redondas, as bolas da métrica usual, da métrica euclidiana usual, a menos de uma constante, não é? O dxy está contido no bx de raio cy, com certo c maior do que 1, e contém uma bola de raio x epsilon sobre c. Né? Dado um paralelepípedo, e ele vai estar contido numa certa bola, que é uma proporção do epsilon, e contém uma pequena bola, que é uma proporção também do mesmo epsilon. Portanto, isto aqui, por causa da linearidade, vai significar um enquadramento também das respectivas bolas dinâmicas. Logo, eu vou poder dizer que a medida da bola dinâmica está enquadrada pela medida dn da dxny, né? E vou obter, a menos agora de multiplicar e dividir pela nova constante, usando a expressão anterior, eu obtenho estas expressões. Agora o que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de dividir, calcular o logaritmo e dividir por n, indo n para infinito. E automaticamente eu vou me livrar de todas as constantes que estão aqui, tudo que não depende de n, e vou ficar com a soma dos logaritmos do lambda-i, né? De 1 até u, toda a parte de lambda-i com norma maior que 1. Certo? Então eu tenho que isto aqui não depende, reparem, este valor aqui, este limite, no final não depende do x nem depende do epsilon. Então, pelo teorema de Brinkat-Ocq, a entropia vai ser exatamente igual ao valor que está aqui. Vai ser esta soma dos logaritmos dos autovalores da matriz A, né? Mas são aqueles autovalores com módulo maior que 1. No caso diagonalizável, se completar a proposição, no caso não diagonalizável, né, nós precisamos de usar aí a forma canónica de Jordan para controlar as potências de A nos blocos elementares de decomposição de Jordan. Então temos que reduzir, temos que fazer de conta que nós decompomos o espaço em direções ortogonais via a forma canónica de Jordan e trabalhar com cada bloco de Jordan. Ok? Isso eu deixo como exercício. Falaremos em seguida da decomposição da entropia via a decomposição ergótica, o conhecido teorema de Jacobs.